Olá pessoal, vamos receber mais notícias do Vasco, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Vasco dá chapéu no São Paulo e fecha negócio com André Silva. O jogador está bem encaminhado para se tornar o novo reforço do clube. Ele esteve bem perto de ir para o São Paulo. O Vasco fez proposta pelo atacante André Silva do Vitória de Guimarães. O jogador está bem encaminhado para se tornar o novo reforço do clube. Ele esteve bem perto de ir para o São Paulo, que também busca um camisa 9. Segundo informações do jornalista Pedrosa, na noite deste domingo 25, a 777 Partners aprovou o nome do jogador, e o clube português já aceitou a oferta cruzmaltina. Acordo agora depende do atleta. O São Paulo era o clube mais próximo de fechar a contratação, mas a negociação não avançou e o Vasco pode vencer a disputa. O tricolor paulista teria esbarrado nas condições financeiras do negócio. A força da torcida vascaína pode ser um trunfo para André Silva dar o ok ao clube carioca. A situação será definida na semana que vem, de acordo com o comunicador em sua conta oficial no X, antigo Twitter. O Vasco fez uma proposta pelo atacante André Silva, do Vitória de Guimarães. A 777 aprovou o nome e o clube português já aceitou a oferta do cruzmaltino. Iniciou ele, em postagem às 20h04, horário de Brasília. Agora depende do aceite do brasileiro de 26 anos, destaque do futebol português. Canhoto, ele marcou 13 gols e deu 2 assistências em 27 jogos na temporada atual, continuou o comunicador que tem canal no YouTube e trabalha no SBT. O São Paulo era o clube mais próximo do atleta, mas o negócio não andou e o Vasco pode vencer a disputa. A força da torcida pode ser um diferencial para o atleta aceitar a oferta vascaína. Teremos a definição na próxima semana, concluiu. Após dar a informação, ele ainda falou sobre sua impressão do jogador. Bem, pelo que eu pude pesquisar e ouvir de quem o conhece, jogador extremamente voluntarioso. Percorre o campo todo, movimentação interessante pelo centro e pelas pontas, canhoto, boa finalização e saudável. Voando fisicamente. Chega para ser titular ao lado do Vegetti. No sábado 24, o Vasco da Gama venceu o Volta Redonda por 2-1, no estádio Kleber Andrade, e se manteve na 4ª posição do Campeonato Carioca, mantendo a boa fase sob o comando de Ramon Dias. Mesmo jogando no AS, o Vasco teve apoio total de sua torcida, e após a vitória, a equipe cruzmaltina chegou aos 19 pontos, e se igualou ao Nova Iguaçu, que venceu a Portuguesa por também 2-1. O Botafogo, 5º colocado da tabela, também venceu sua penúltima partida, e se encontra com 17 pontos, faltando apenas uma rodada final. Agora, depois de conquistar os 3 pontos contra o Volta Redonda, o Vasco irá enfrentar o Portuguesa RJ no sábado, 2. O jogo é pela última rodada do Campeonato Carioca, mas antes disso, terá a primeira rodada da Copa do Brasil contra o Marcílio Dias na terça-feira 27. Caso o Vasco não vença sua partida no estadual, terá que torcer para um empate ou derrota do Botafogo. Payet pode deixar Ramon Dias com dor de cabeça para a Copa do Brasil e motivo é revelado às pressas. Camisa 10 é uma das peças fundamentais da equipe vascaína comandada pelo técnico Ramon Dias. O Vasco vem de uma boa sequência na temporada. A equipe comandada pelo técnico Ramon Dias venceu os 2 últimos jogos, sendo um deles o clássico contra o Botafogo por 3-2. Na última partida venceu o Volta Redonda por 2-1 e conseguiu retornar à zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca. Payet, um dos principais jogadores do elenco vascaíno, é dúvida para enfrentar o Marcílio Dias pois está com suspeita de Covid. A informação foi publicada pelo portal BTB Esportes. O francês só não atuou em 3 partidas pelo Vasco nesta temporada. Das 7 que participou, foi titular em 5, entrando somente contra o Madureira e Nova Iguaçu. Até aqui, o camisa 10 do Vasco balançou as redes uma vez, contra o Bangu, e deu 2 assistências para seus companheiros, diante do Madureira e na última rodada contra o Volta Redonda. Vale lembrar que nesta partida contra o Marcílio Dias, o Vasco de Payet e companhia tem a vantagem do empate. O time de Itajaí vem de 3 jogos sem perder, enquanto a equipe vascaína não perde há 5. Vasco supera o São Paulo e encaminha negócio com o craque do futebol europeu. O clube chegou a um princípio de acordo e pode anunciar a chegada de um novo reforço. A diretoria do Vasco ainda se mantém em negociações pela contratação de jogadores para reforçar o seu elenco nesta temporada. Alguns setores do time principal ainda não estão em um bom nível, e tem gerado uma certa dificuldade neste início de ano.
Para resolver estes problemas, os dirigentes têm ido ao mercado, e não temem seus concorrentes na busca por nomes de peso. Neste fim de semana, o Alvinegro superou o São Paulo e chegou a um princípio de acordo pela contratação de um craque do futebol europeu. O jornalista Lucas Pedrosa informa que o Vasco chegou a um acordo com o Vitória de Guimarães pela contratação do atacante André Silva. André vem sendo um dos principais destaques da equipe na temporada, e briga pela artilharia do futebol português no ano. Ele acabou chamando a atenção do São Paulo, que chegou a iniciar as tratativas com o jogador. O brasileiro recusou as investidas da equipe, e deixou seu futuro em aberto. Agora, com o Vasco conseguindo aval do clube português, o retorno do centroavante parece estar mais próximo que nunca. Ainda não se sabe se a chegada do jogador será ou não em definitivo. No momento, o negócio depende apenas do sinal verde do atacante para que possa ser concluído. A 777 aprova a contratação do jogador, e não medirá esforços para que André Silva seja reforço do Vasco em 2024. Vasco vê André Silva distante por preferência ao São Paulo. Entenda a busca pelo jogador. Nome foi sugerido por Emiliano Dias há quase um mês, mas proposta só foi feita na semana passada. Após ter negociações avançadas com o Vitória de Guimarães, de Portugal, pelo atacante André Silva, o Vasco não deve contratar o jogador. A vontade do atleta é de defender o São Paulo. A proposta do Vasco, com valores aprovados pelas 777 partners, era de cerca de 4 milhões de euros, 21 milhões de reais. As conversas com o clube português estavam bem encaminhadas, mas a chance de disputar a Libertadores pelo clube paulista pesa na decisão do jogador. André Silva terá uma reunião com o São Paulo nas próximas horas e pode concretizar o negócio. O G publicou mais cedo nesta segunda-feira que o clube paulista se via no páreo e tentava parcelar a compra do atacante brasileiro. O nome de André Silva foi sugerido por Emiliano Dias, auxiliar técnico do Vasco e filho de Ramon Dias. O argentino buscava nomes para reforçar o ataque da equipe, prioridade do clube no mercado. A sugestão foi enviada no fim de janeiro. No início de fevereiro, Alexandre Matos foi atrás de 2 jogadores com características parecidas às de André Silva, Breno Lopes e Pedro Henrique. O perfil buscado era de um atacante de velocidade, que pudesse jogar tanto nas pontas tanto centralizado, ao lado de Vegetti, como David atua no 5-3-2 de Ramon Dias. Os 2 nomes foram vetados pelas 777 partners pelos valores envolvidos. A proposta por André Silva, por sua vez, chegou à mesa da empresa norte-americana para aprovação do orçamento apenas na semana passada. Na quinta-feira, a 777 deu o aval para a contratação do jogador, no valor próximo aos 4 milhões de euros, 21 milhões de reais. O que pesou para o negócio não ser concretizado, no entanto, foi a preferência do jogador pelo São Paulo. Com isso, o Vasco volta ao mercado para tentar a contratação de um atacante que tenha esse perfil, rápido, que possa jogar pelos lados ou centralizado, ao lado de Vegetti no ataque. O nome de Breno Lopes, nas últimas horas, voltou a ser especulado internamente pelo futebol do clube. A empresa norte-americana se mostra resistente à indicação do jogador do Palmeiras e pede mais sugestões para o ataque. O Vasco tem 9 dias para fechar com algum reforço. A janela se encerra no dia 7 de março. Depois de anunciar 8 contratações e gastar quase 100 milhões de reais, o clube ainda busca um atacante para fechar as prioridades da primeira janela do ano. 20 milhões de reais, Daverson, do Cuiabá, tem martelo batido no Vasco. Atacante fez grande temporada pelo Cuiabá e vem sendo cotado em diversos times da Série A. Aos 32 anos, Daverson foi um dos principais assuntos do futebol brasileiro durante toda essa primeira janela de transferências do ano de 2024. Grande destaque do Cuiabá em 2024, o artilheiro vem sendo especulado em diversos times do Brasileirão ao longo dos últimos tempos. Entretanto, ciente da importância do atleta, o Dourado faz jogo duro e só está disposto a liberá-lo pelo valor de sua multa rescisória, ou seja, 20 milhões de reais. Ainda assim, diversas torcidas do Brasil vêm fazendo campanha pela contratação, sendo uma delas a do Vasco, clube pelo qual o atleta já revelou torcer. Não obstante, mesmo com os pedidos da torcida e diversos rumores colocando o Vasco supostamente como interessado no atacante, o negócio não deve acontecer. Isso porque nesta segunda-feira 26, o jornalista Pedrosa respondeu um dos torcedores do Gigante da Colina que vinham perguntando sobre o centroavante. A resposta, no entanto, desanimou a torcida, já que, de acordo com ele, o atleta não está e nunca esteve verdadeiramente em pauta no clube carioca.
Diante disto, o Daverson segue atuando pelo Cuiabá e em 2024, nas 7 partidas em que atuou, acumula 2 gols marcados e 4 assistências distribuídas. E você, torcedor, o que você acha da situação de Daverson? Deixe a sua opinião nos comentários.